Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari. Eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes, livros e assuntos relacionados. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre This Is Us, que é a minha série favorita da atualidade. Se você também é fã de This Is Us, se você também ama essa série, eu quero te convidar e te pedir, na verdade, para se inscrever no meu canal, clicando no botão vermelho que tem aqui embaixo. A gente tá quase chegando aos 30 mil inscritos e eu tenho vários conteúdos relacionados a This Is Us para compartilhar com vocês ao longo dos próximos meses. Então já aproveita, se inscreve aqui embaixo, porque vai me ajudar muito. Na semana passada, na terça-feira nos Estados Unidos e quarta-feira no Brasil, a gente teve a exibição do último episódio da quinta temporada de This Is Us. Algumas semanas antes, a gente já tinha tido também a confirmação de que a sexta temporada seria a última da série. Lembrando que esse sempre foi o plano dos criadores da série. Sempre o plano foi que a série tivesse 6 temporadas. E aí, considerando tudo isso, eu decidi listar todas as coisas que eu acredito que precisam de resposta na última temporada de This Is Us. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre todas as pontas que estão soltas, as pontas que estão em aberto e que precisam ser fechadinhas na sexta temporada. Perguntas que ainda não tiveram respostas até o presente momento. Então são tópicos, assuntos, situações que eu acho que a série precisa esclarecer quando ela voltar para sua sexta temporada, beleza? E aí eu dividi essa lista em 2 momentos. Primeiro, o momento passado e segundo, o momento futuro. Quando a gente pensa no futuro de This Is Us, tem muitas perguntas ainda em aberto. E os roteiristas, os criadores já disseram que pretendem solucionar todas as respostas, solucionar todas as coisas que estão em aberto. Mas eu vou do mesmo jeito listar essas coisas só pra gente lembrar o que ainda precisa aparecer na última temporada. Mas tem alguns pequenos pontos do passado da série que, na minha opinião, ainda precisam ser trabalhados. Algumas informações, algumas situações que ainda não ficaram tão claras, que ainda não foram trabalhadas, não apareceram na série até agora e que eu acho que devem e que provavelmente vão aparecer na última temporada. Beleza? Eu falei muito. Vamos começar falando sobre o passado. Na minha opinião, o principal sobre o passado que a série precisa responder, precisa falar sobre na sua última temporada é como de fato a relação da Rebecca e do Miguel começou. Inclusive, eu já aviso aqui que isso é algo que os criadores da série já disseram que vão mostrar na última temporada. Não sou só eu que tô falando que precisa aparecer. Eles também já disseram. Porque o que acontece? A gente sabe que o Miguel ajudou muito a Rebecca quando o Jack morreu, ajudou ela e as crianças, mas que eventualmente eles perderam contato e eles voltaram a se conectar pelo Facebook quando a Tess nasceu. Mas a gente não viu, de fato, essa reconexão. A gente não viu os dois se reencontrando, se apaixonando de certa forma, encontrando uma espécie de amor e também trabalhando consigo mesmos a culpa que ambos sentiam de estar se relacionando um com o outro, sendo que a Rebecca era a esposa do Jack e o Miguel era o melhor amigo dele. Uma outra coisa que pra mim ficou em aberto em relação ao passado é a relação do Jack com a mãe dele. A gente sabe que o Jack tirou a mãe dele da casa do pai quando ele namorava a Rebecca, ela foi morar com uma amiga naquele momento, mas depois ela nunca mais apareceu. O pai do Jack apareceu quando ele precisava de dinheiro para construir a casa, para comprar a casa que ele queria comprar para morar com a Rebecca e com os filhos, mas ficou ali por isso mesmo. Mas a mãe do Jack, que teoricamente permaneceu na vida dele, nunca mais foi mencionada. Então a gente não sabe se ela viveu feliz com eles ali, de vez em quando aparecia, ou se ela morreu em algum momento. A série não mostrou isso. Na verdade, eu acho que a série falhou em mostrar a relação tanto da Rebecca e do Jack com a família dele, quanto com a família dela. A gente também viu recentemente, na quinta temporada, o Jack pedindo a Rebecca em casamento, planejando pedi-la em casamento, e o pai dela aparecendo nesse contexto. Ele não aprovava muito, mas ele acabou cedendo e tudo mais. Só que a última vez que a gente teve uma menção aos pais da Rebecca foi na Ação de Graças, onde as tradições da família começaram, que eles sofreram um acidente e acabaram não indo para casa dos pais da Rebecca. Depois disso, eles também desapareceram.
Então a gente não sabe o que aconteceu com os avós do Big Three. A gente não sabe o que aconteceu com os pais da Rebecca e nem com os pais do Jack. E eu acho que a série poderia esclarecer isso. Inclusive, uma dúvida que eu tenho bastante é se os pais do Jack sabiam que o Nick estava vivo. Se eles tinham algum contato com o Nick ou não. Porque o Nick não morreu, mas o Jack agia como se ele tivesse morrido. Os pais sabiam que ele estava vivo? Os pais também agiam como se ele tivesse morrido? Qual era essa dinâmica? Novamente, a série não mostrou e eu acho que ela deve esclarecer isso pra gente em algum ponto. Uma outra coisa em relação ao passado que eu quero muito ver e que eu tenho quase certeza de que vai aparecer na última temporada é relacionado ao Kevin e a Sophie. A gente sabe, quando eles eram adolescentes, eles se casaram, eles mudaram pra Nova York e depois ele foi pra Los Angeles. Ele começou a ir pra Los Angeles pra ir atrás de trabalhos, né? Porque ele estava na carreira de ator, de atuação. E a gente sabe que enquanto ele estava em Los Angeles, ele traiu a Sophie e foi por isso que os dois se divorciaram. Isso já foi mencionado algumas vezes, mas de novo isso também não foi mostrado. E eu acho que talvez a série esteja se segurando para mostrar isso no último ano. Então, o que de fato aconteceu? Em que contexto o Kevin traiu a Sophie? Como a separação dos dois aconteceu? Eu acho que isso é bastante importante. Eu acho que vai aparecer, porque eu acho que a Sophie deve aparecer em alguns momentos da última temporada. Em relação ao passado, a momentos do passado que ainda não foram muito esclarecidos, eu acho que foi isso que eu consegui listar. Foi nisso que eu consegui pensar. Se vocês tiverem algumas outras coisas, algumas outras pontas soltas que talvez tenham ficado em aberto, escrevam aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês e vendo, a gente pode ir vendo juntos o que faz sentido e o que não faz sentido. Vamos agora falar sobre o futuro da série. Temos muitas coisas para falar sobre o futuro, mas eu vou tentar ser enxuta, vou tentar ser sucinta na minha fala. No último episódio da quinta temporada, a gente teve uma reviravolta nos 45 do segundo tempo. Kevin e Madison não se casaram, mas isso já era uma teoria que estava rolando por aí que não ia acontecer mesmo. E a gente descobriu que a Kate e o Toby se separaram e que ela está para se casar com o professor que trabalha com ela na escola de música. Os dois estão ali no dia do casamento deles, 5 anos depois do nosso presente. E o criador da série já confirmou que é isso mesmo, não tem pegadinhas. Ele confirmou que o plano sempre foi fazer com que a Kate se casasse pela segunda vez, fazer com que Toby não ficasse junto em determinado momento, né, que eles se separassem. Então, a partir disso, considerando que esse é o primeiro momento do futuro que a gente tem, né, o momento mais próximo agora, a gente precisa saber como Kate e Toby se separam e como ela começa a se relacionar romanticamente com o Philip, que é o professor que trabalha com ela. Na minha humilde opinião, isso vai ser uma parte muito importante da sexta temporada, até porque o ator que faz o Philip já foi promovido a um ator regular, né, no elenco. Então isso com certeza vai ser muito bem trabalhado. A teoria é de que com o Toby trabalhando em São Francisco e não em Los Angeles, as coisas tenham se complicado. E isso vai ser mostrado pra gente. No final da quinta temporada, a gente viu também que o Nick comenta alguma coisa ali sobre a esposa dele. Ou seja, daqui 5 anos, ele vai estar casado. E aí a pergunta que fica é, será que ele casou com a Sally, que é o amor do passado dele? Ou será que é com outra pessoa? O que será que aconteceu? Com quem ele casou? A gente já tinha visto que ele estava usando uma aliança nos flash forwards, bem do futuro, quando a Rebecca tá à beira da morte e ele tá sentado do lado da cama dela. Ele já estava com uma aliança e todo mundo estava se perguntando, né, o que tinha acontecido, com quem ele tinha casado, o que é que estava acontecendo. Então, fica aí novamente essa pergunta e provavelmente uma pergunta com uma resposta um pouco mais rápida, porque vai acontecer em 5 anos. Uma outra coisa que a gente viu no final da quinta temporada foi um jornal com um perfil sobre o Randall, escrito por um jornalista, quando o Kevin tá saindo do quarto. E algumas teorias na internet apontam talvez pro Randall se candidatando à presidência dos Estados Unidos. Inclusive também perguntaram isso pro criador da série e ele falou que ele não podia revelar o que é que ia acontecer com o Randall, mas que claramente tinha alguma coisa muito importante, muito significativa acontecendo na carreira dele. Então, de novo, é mais alguma coisa pra gente ficar de olho quanto à resposta que vai vir pra isso na última temporada. O criador da série também confirmou que ele quer fazer um episódio na sexta temporada focado em amor jovem, amor adolescente,
que vai ter uma grande participação dos personagens Deja e Malik, porque como a gente viu no último episódio da 5ª temporada, ele foi aceito em Harvard, que fica em Boston, e ela mora ali na Filadélfia. Então, seria um relacionamento à distância se eles decidissem continuar juntos. A gente não sabe o que vai acontecer. A série vai mostrar pra gente como vai funcionar a dinâmica desses dois personagens nesse futuro próximo. Vamos agora conversar sobre as perguntas referentes aos momentos do futuro onde a família Pearson está se encontrando na cabana, que agora tem uma casa super chique que foi construída pelo Kevin, para se despedir da Rebecca. Pergunta número 1. Como a doença, o Alzheimer da Rebecca, foi se desenvolvendo ao longo dos anos? Porque aquilo ainda é anos no futuro, então ela teve uma vida que durou ali mais um tempo. Como a doença, como o Alzheimer afetou a vida dela? Quando as coisas se agravaram? Como as coisas foram acontecendo para que ela chegasse no estado que a gente vê ela pela última vez. Uma outra pergunta que precisa de resposta em breve é como a Beth, esposa do Randall, recuperou o estúdio de dança, porque ela perdeu o estúdio de dança, a gente viu isso acontecendo, ela se desfez do estúdio porque ela não estava dando conta de mantê-lo por causa da pandemia, mas no futuro a gente viu ela no estúdio de dança, dando aula enfim, a gente viu isso acontecendo. Como as coisas resolveram? A série precisa responder. Outra pergunta, como está a Kate no futuro? O que aconteceu realmente com a Kate no futuro? Esse último episódio da 5ª temporada, ele indicou que na verdade tá tudo bem com a Kate, ela só se casou novamente, por isso ela não estava com o Toby. E por isso os diálogos em relação ao Toby foram da maneira que eles foram no futuro. Mas ainda assim, a gente não viu a Kate no futuro. Não tivemos imagem nenhuma dela nesse futuro, no encontro na cabana da família. Então, enquanto a gente não vê-la ali, não dá pra termos certeza absoluta de que ela tá viva e bem. Não sabemos, né? Então essa é uma pergunta que precisa aparecer em breve. Outra pergunta que não quer calar. Onde está o Miguel no futuro? Não vimos ele também até agora. Outra pergunta. Com quem o Kevin está casado no futuro? A gente viu que ele não se casou com a Madison nessa temporada. Mas assim, não significa que ele nunca tenha se casado com ela, certo? Será que existe possibilidade de ele ter casado com ela? Será que existe possibilidade de ele ter casado com a Sophie? Porque com certeza a Sophie ainda tem algumas coisas pra fazer nessa história. Ou será que ele tá casado com outra pessoa? Ele está com uma aliança no dedo. A gente vê os filhos gêmeos dele ali e a gente vê ele com uma aliança no dedo. Mas não sabemos quem é a esposa. Na última cena do último episódio, a gente vê ele saindo de um quarto com roupas de mulheres. Tem alguns indícios de que ele já está casado ali, ou se relacionando com alguém ali. Será que ainda é a Madison? Será que é a Sophie? Será que é outra pessoa? Não sabemos. Falando sobre a Sophie, tem uma outra coisa muito próxima que precisa de resposta em relação a ela. Quando ela liga pro Kevin no penúltimo episódio para parabenizá-lo pelo casamento e pelos filhos, ela liga de um outro número. E ele pergunta pra ela, por que você tá com outro número? E ela fala, é uma longa história, depois eu te explico. E os dois combinam de colocar o papo em dia em outra oportunidade, mas o Kevin apaga o contato dela. E ele não tem essa conversa com ela até então, mas me parece que é algo importante. A minha teoria, se é que vocês querem saber, mas eu vou compartilhar mesmo assim, a minha teoria é de que tenha dado muito ruim com o moço com quem ela ia se casar. Vocês lembram que ela estava noiva? Quando a gente viu ela pela última vez? No velório da mãe dela, inclusive, ela já estava noiva. A minha teoria é de que tenha dado bem ruim mesmo e ela precisou fugir ali do marido, precisou mudar de número, enfim. Não sei, joguei essa teoria pra vocês. Então eu realmente acho que a Sophie vai voltar a aparecer porque tem coisas em relação a ela que precisam ser exploradas. Lembra que eu falei lá em cima que a gente não viu o fim do relacionamento dela com o Kevin quando os dois estavam casados? Pode estar tudo aí misturado, tudo aí relacionado, conectado para ser respondido na última temporada. Outra pergunta que eu tenho em relação, outras duas perguntas na verdade que eu tenho em relação aos momentos de futuro na cabana da família quando a gente está se despedindo da Rebecca. 1. Quem é o pai do filho da Deja? Será que é o Malik? Será que os dois ainda estão juntos? Ou será que é outra pessoa completamente diferente que ela conheceu ao longo dos anos? E aí logo depois que a gente vê a Deja e a Annie chegando na cabana e conversando ali com o Randall, chega um carro branco. E aparece um carro branco e aí o Randall fala, ali ó, chegaram, as pessoas chegaram.
O que leva a gente para minha segunda pergunta. Quem chegou nesse carro branco? Será que é a Kate, o marido e os filhos? Será que é o Malik? Quem será que chegou nesse carro branco que aparece no último momento que a gente viu, um dos últimos momentos que a gente viu do futuro nesse contexto? E por último, mas não menos importante, a gente também precisa de mais informações referentes aos filhos da Kate e do Toby. A gente viu os dois num futuro mais distante. Foram os dois únicos personagens que a gente viu num futuro mais distante. Eu já fiz um vídeo aqui pro canal explicando os flash forwards, os momentos do futuro. Vou deixar esse vídeo linkado. E eu pretendo postar nas próximas semanas um vídeo atualizado desse. Um vídeo igual a esse, mas atualizado com o que a gente sabe por causa da quinta temporada. Porque esse vídeo foi feito antes da quinta temporada. Então se inscrevam no canal para vocês não perderem esse vídeo quando ele sair. Ativem o sininho para receber notificações. De qualquer forma, a gente já viu o pequeno Jack, que já tá grande, e a Hayley num futuro mais distante. Quando o Jack vira pai. E a gente vê ele no hospital com a esposa e a Hayley vem pra conhecer a sobrinha, que é a Hope. Mas a gente só viu esses personagens. E uma coisa que eu quero muito saber é cadê o restante da família? Algumas pessoas já faleceram, porque isso é bem na frente. Mas o Big Three ainda poderia estar vivo, claramente. A gente não viu nem a Kate nem o Toby com o filho lá no hospital. Por quê? A gente também não viu as filhas do Randall, os filhos do Kevin. Eu quero saber se essa família continuou mantendo contato, se essa família ainda tem contato depois que os anos se passaram, depois que a Rebecca faleceu, se a geração mais nova dessa família se manteve tão unida quanto o restante da família sempre foi. Acho que é isso, acho que são essas todas as perguntas que eu espero que sejam respondidas na sexta temporada e última temporada de This Is Us. Quais são as perguntas que vocês têm? Além de tudo isso que eu falei, tem alguma coisa que vocês ainda acham que precisa de resposta? Não necessariamente coisas que vocês gostariam de ver, mas coisas que ficaram mesmo soltas. Perguntas que foram feitas ao longo da série e que ainda não tiveram respostas sendo dadas para o público. Obrigada por terem assistido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, eu tenho vários vídeos sobre This Is Us planejados para os próximos meses. Não percam, porque essa é uma série que eu realmente me esforço para fazer conteúdo quando decido fazer, porque eu acho que ela é bem complexa e porque eu acho também que ela tem muita coisa pra gente explorar. É isso, um beijo grande e a gente se vê em outra oportunidade.